Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Na última aula, nós falamos sobre o espaço urbano, quais são as características de uma cidade. Hoje, nós vamos estudar que todas as cidades possuem uma história. Então, observe essa imagem que está aí na tela. Nós temos à esquerda a cidade de Vitória da Conquista atualmente, e nós temos à direita a cidade de Vitória da Conquista no passado. Então, olha quantos elementos, né, foram aparecendo com o decorrer do tempo. Algumas casas deixaram de existir para dar lugar aos prédios que hoje existem na nossa cidade. Olha só a imagem de Vitória da Conquista. Será que nossa cidade sempre foi deste tamanho, desse porte, com todos esses elementos culturais, todos esses prédios, essa iluminação? Não, né? Então, a nossa cidade também tem a sua história. Olha só mais essa imagem de Vitória da Conquista hoje e Vitória da Conquista quando ela ainda era uma vila. Ela ainda nem era uma cidade propriamente dita, mas era uma vila. Então, mais uma vez, vários elementos foram surgindo com o decorrer do tempo, ruas, avenidas, prédios, né? A vegetação presente, os elementos culturais presentes nessa foto aqui antiga, deixaram de existir para dar lugar aos elementos culturais que nós temos na nossa cidade hoje. Por que é importante conhecer, né, a história da nossa cidade? Para saber como se deu a sua origem, quais foram as mudanças que aconteceram com o tempo. Então, quando a gente faz a comparação daquelas duas imagens da cidade hoje, da cidade antigamente, nós vimos que vários elementos foram acrescentados a essa paisagem. Alguns elementos culturais ou elementos naturais deixaram de existir para que esses elementos viessem a fazer parte hoje da paisagem que nós temos. E ainda uma coisa interessante, nós precisamos conhecer a história da nossa cidade para saber como era o modo de vida das pessoas antigamente. Será que as pessoas viviam como nós vivemos hoje? Será que elas tinham os mesmos hábitos que nós temos hoje? De irmos à escola, de irmos para o trabalho? Será que as mulheres podiam sair de casa para trabalhar ou elas só ficavam fazendo os afazeres domésticos? Então, muita coisa muda com o tempo, não só as características físicas da cidade, como também o modo de vida da sua população. Então, algumas transformações acontecem nesse espaço urbano. Surgem os bairros, surgem as construções, aparecem as ruas e as avenidas. Algumas construções podem deixar de aparecer, mas uma informação interessante é que elas podem também mudar a sua função. Elas permanecem, mas exercem outras funções. Como, por exemplo, essas duas imagens. Nós temos aqui à esquerda, essa casa servia de moradia. Essa imagem é de São Paulo. Este lugar é chamado de Casa das Rosas. Antigamente, ela era a moradia de uma família. Atualmente, você vai perceber que nada mudou na sua estrutura, a não ser os elementos naturais que foram acrescentados ou as grades que foram colocadas aqui ao redor da casa. Só que hoje essa casa ela não serve como moradia. Ela é um centro cultural que fica na cidade de São Paulo. E assim surgem os patrimônios culturais. O que são esses patrimônios, né? São locais e construções importantes que têm valores simbólicos e coletivos, ou seja, para a sociedade. Essas construções, elas não podem desaparecer do local. Elas podem ser pintadas, podem se acrescentar características nelas, mas que não perca a sua originalidade. Então, por exemplo, nessas duas imagens, nós temos à esquerda a cidade de Salvador, aqui é o Pelourinho. Essas casas, elas foram tombadas como patrimônio histórico de Salvador. Existem órgãos que fiscalizam esses patrimônios. Eles não podem desaparecer, porque eles fazem parte da história de Salvador.
E para que gerações futuras conheçam como foi criada o Pelourinho, como surgiu a cidade de Salvador, é necessário que essas construções estejam aí nesse local. Assim como acontece na imagem que é à direita, é a nossa catedral aqui na nossa cidade de Vitória da Conquista, que também é um patrimônio cultural. Ele não pode desaparecer, ele não pode ser demolido, porque ele tem um valor simbólico muito importante para a nossa cidade. É a Catedral da Nossa Senhora das Vitórias. A mesma coisa aconteceu com a Casa das Rosas, lá em São Paulo. Ela foi tombada como patrimônio histórico, e embora a cidade de São Paulo tenha crescido, se desenvolvido, vários prédios, avenidas, ruas, ela não pode desaparecer. Ela fica lá no cantinho dela porque ela faz parte da história de São Paulo, assim como o Pelourinho e como a Catedral aqui da nossa cidade de Vitória da Conquista. Então, turminha, na nossa aula de hoje, nós vimos que cada cidade tem a sua história, que com o passar do tempo, as cidades mudam. Alguns locais podem desaparecer e outros exercem uma outra função. Também vimos que os patrimônios históricos têm um valor simbólico para a comunidade e que eles não podem desaparecer, pois faz parte da cultura da cidade, faz parte da história da cidade e as outras gerações que estão vindo, elas precisam conhecer esses locais, precisam aprender como essas cidades foram formadas. Ok? Um abraço, turma, e até a próxima!